Boa noite, gente. Bem-vindas à nossa primeira aula de filosofia. Eu sou o professor Henrique. Ai, deixa eu só tirar aqui, porque tá fazendo um reflexo ali, tá doendo meus olhos. Beleza, boa noite, eu sou o professor Henrique. E esse é o nosso colega, professor Vinícius. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje é minha primeira participação no desafio, entrei recentemente e eu espero que dê tudo certo. Um pouquinho nervoso. Vai dar tudo certo. A internet só caiu, mas vai dar tudo certo. Mas enfim, pessoal, é cachorro latindo, dilemas do EAD, acontece. Mas vamos lá. Nessa nossa primeira aula inaugural, a gente vai fazer um panorama histórico sobre a filosofia, beleza? A gente vai falar, a gente fez vários esquemas de linhas do tempo, e a gente vai apresentar essas linhas do tempo para vocês, como a gente faz essa divisão da filosofia, por que ela é tão importante para a gente, tá bem? Então vamos lá. Passar o primeiro slide. Deixa eu ver se tá aparecendo para todo mundo? Aqui. Tá aparecendo, mano. Ixi, acho que deu uma travadinha. Ah, agora apareceu, agora foi. Ai, gente, desculpa, eu acho que a minha internet tá meio bugada hoje. É a chuva, tá chovendo bastante aqui em São Paulo, pelo menos. Mas vamos lá. A filosofia, ela se caracteriza pelo seu pensamento crítico. Opa, estão me ouvindo? Pensamento crítico, tá bom? A filosofia é nada mais, nada menos o que a gente faz quando a gente está ali naquele momento reflexivo e a gente pergunta de onde viemos, para onde vamos, o que faremos, o que é certo, o que é errado, tá? A filosofia, basicamente, ela se caracteriza por isso. Lógico, ela tem uma ampla gama de sistemas, coisas, fatores que devem ser levados em consideração, mas a filosofia em si é o ato do pensamento crítico. Eu caí de novo? Não, só a webcam saiu, mas melhorou bastante o áudio quando saiu a webcam. Pode continuar falando, eu acho assim. Conseguem me ouvir? Que Ouvi aqui tá sim. parecendo que tá reconectando. Ó, tô te ouvindo bem. Ah, então beleza. Então a filosofia ela se caracteriza por esse pensamento crítico, esse questionamento crítico, tá bem? Acho que minha câmera agora bugou. Oh, meu Deus. Me ajuda, EAD. A câmera já tava bugada. Ah, tá. Tá normal. Vamos lá. O que é importante dentro desse processo filosófico? Como eu falei para vocês, não é só sentar ali e ficar contemplando o universo. Claro, os antigos faziam isso. Mas o mais importante dentro do papel da filosofia são as questões, são os questionamentos e, lógico, a nossa resposta. Claro, a gente não tem resposta para tudo, gente. A gente não é a gente não traz a resposta absoluta para tudo, para aquela resposta ali que o pessoal quer, que o pessoal tem aquela ansiedade para ter uma resposta, mas não. O mais importante para a gente na filosofia é em si o caminho que a gente vai percorrer até a gente chegar nessa resposta, tá bom? A gente pode dividir a filosofia numa linha do tempo, só que nessa linha do tempo a gente tem 4 períodos. A gente colocou ali 6 períodos, e eu vou já para você. A gente tem 4 períodos mais importantes para a filosofia. Esses períodos são o período antigo, a filosofia antiga, tá? Essa ali em 700 antes de Cristo, e vai terminar ali em 250 depois de Cristo. É legal a gente fazer um adendo, porque eu mesmo me confundia bastante com isso. Quando a gente se trata de anos e datas, quando a gente fala relacionadamente a antes de Cristo, decrescente. Então a gente começa lá em 700, a gente vai diminuindo 600, 500, 300, até chegar no ano zero. Chegando no ano zero,
que é, no caso, a morte de Cristo, a gente começa a crescer novamente. Nesse sentido, a filosofia ela começa em 700 antes de Cristo e ela termina ali em 250 depois de Cristo, tá bem? Ali em 250 depois de Cristo, a gente vai começar com a nossa filosofia medieval. Ela vai passar por muitas poucas e boas até a gente conseguir desenvolver bastante ela. Com o final da filosofia medieval, a gente tem o início do iluminismo. O iluminismo ele é considerado o finalzinho ali da filosofia medieval, mas a gente separa isso aqui para a gente conseguir fazer uma contextualização mais bem feita, fazer um negocinho mais que vocês consigam entender o porquê é tão importante. O iluminismo quanto a essa era da Revolução. A era da Revolução e o iluminismo são duas áreas que são importantíssimas, não só para a filosofia, mas eu acredito que para toda a história da humanidade, tá bem? Então, o iluminismo ele vai terminar ali em 1750, onde a gente já vai embarcar para a era da Revolução, o início da Idade Moderna, tá bem? Em 1900, a gente vai ter o final do período da Revolução, e aí a gente vai continuar com esse período moderno, tá ok? Então, vamos contextualizar melhor. De 250 depois de Cristo até 1750, a gente tem o período medieval. De 1750 até 1950, a gente tem o período moderno. E aí, a gente começa, então, o período contemporâneo, que é de 1950. A gente até pode falar que é ontem, mas a gente leva ele até os dias de hoje, tá bem? Além dessa divisão histórica, a filosofia ela também se divide em áreas, em muitas áreas. A gente tem diversas áreas, diversas vertentes. E essas áreas, quem vai explicar pra gente vai ser o Vini, tá bem? Vou passar o slide aqui. Então, pessoal, nós podemos dividir a filosofia em 4 grandes temas, ok? Para esperar o Henrique passar ali o slide. Henrique? Será que ele caiu? Henrique, tá ouvindo? Pronto. Enfim, Desculpa, Vini, eu não tô escutando. Eu acho que eu vou ter que resetar aqui de novo. Mas agora eu passei, foi. Tá, conseguimos. Enfim, podemos dividir a filosofia em 4 grandes áreas de estudo, ok? A primeira delas seria a metafísica. Significa o que vem depois ou além do físico. É basicamente o estudo do ser em todas as suas formas, e suas propriedades e suas causas. Essa metafísica ela vai começar a ser trabalhada ali com os filósofos antigos, vai ser o principal área deles, sabe? Que eles vão começar a se questionar sobre o mundo à sua volta, né? Do que é feito o mundo, se existe uma matéria principal que é formada, depois são formadas todas as outras, né? Eu gosto de pensar nessa matéria aí para ficar mais fácil de entender, como se fosse um átomo, sabe? E um exemplo de pergunta é assim, ó, por que existe algo ao invés de existir o nada, né? Ou do que é feito o mundo, como eu havia dito. Uma outra área muito importante é a epistemologia. Ela é a área que busca compreender como adquirimos o conhecimento e como é que a gente faz para saber se ele é verdade, se ele não é falso. Como, por exemplo, né, o que é o conhecimento? Um outro exemplo, já possuímos todo o conhecimento ao nascer ou ele vem através da experiência? Essa vai ser uma grande discussão ali dos filósofos de antiga, né, principalmente de Platão e Aristóteles, que eles vão ter um conflito sobre isso, que enquanto um acredita que, o Platão acredita que a gente já nasce com todo o conhecimento, o Aristóteles vai dizer que a gente vai aprendendo durante a nossa vida, que nós nascemos como se fosse um papel em branco, e através de todas as nossas experiências, a gente vai adquirindo conhecimento. Consegue passar o slide, Henrique? Obrigado. Outra grande área é a lógica.
os estudantes se assustam muito, né? Que a gente compara ela com a matemática. Considerado o estudo dos juízos, enunciados ou proposições que têm o objetivo de estabelecer os princípios e regras para gerar um raciocínio correto e válido. Aqui a gente pode pensar que é uma parte extremamente racional assim da filosofia, que ela é usada para a gente entender se algum argumento ele é verdadeiro. Vamos pegar aquele exemplo ali. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem, portanto Sócrates é mortal. A gente tem duas premissas ali, né? Duas frases, que é todos os homens são mortais e Sócrates é homem, e a gente tem uma conclusão. Para isso a gente saber se esse argumento é válido ou não, nós temos que ver se ele deriva das duas frases, ok? E como podemos ver ali, ele é um argumento válido, né? Porque a informação que a gente tem de Sócrates é que ele é um homem, então ele é mortal. Mais ou menos isso é a lógica. E a ética? Ela investiga os diversos sistemas morais elaborados pelas sociedades humanas. Sendo assim, as normas e valores que orientam a conduta e os costumes dentro da sociedade ou cultura. Quando os filósofos começaram a pensar em outras questões, né, além da metafísica, eles começaram a questionar, né, como é que a gente vai fazer para viver em sociedade e tudo dar certo. Cada vez a população ia aumentando e tal, né, e era começado a pensar, assim, essas questões mais políticas e tal, de cidadania, moral, ética. Um exemplo, como devemos agir? Quais são os meus direitos e deveres perante a sociedade? São ótimas questões, né? Tem que ser pensadas. Então, essas são as 4 principais áreas e vamos pensar assim como se elas fossem 4 grandes torneiras que vão desaguar em muitas outras pequenas áreas e vai gerar 500 outras discussões. Pode passar o slide. Bom, agora vamos se aprofundar um pouco na filosofia antiga, né, no período antigo, ali, como comentou o Henrique. Em 624 a.C., Tales de Mileto vai ser o primeiro filósofo grego que é reconhecido, né? Que ele vai começar a buscar respostas racionais para o mundo à sua volta, né? A metafísica lá, como vocês podem ver, né? Ele já estava cansado dessas explicações assim, usual e banal que a gente tem, e cansado também da mitologia da época, né? Que naquele tempo tudo era explicado através da mitologia. Como eles pensavam assim, por que chove e tal? Daí eles iam dizer, é o martelo, o Thor tá bravo, bateu um martelo lá e tal. E ele não aceitava mais as respostas. Ele começou a ter mais senso crítico, podemos pensar. Então ele foi começar a ter um olhar mais racional e tentar achar outras respostas sobre isso. E ele teve uma grande influência nessa época e começou a ganhar seguidores, né? E eles começaram a usar um processo para pensar racionalmente, né? Como eu tinha comentado. E também começaram a ser mais. Como é que eu falo? Esqueci a palavra. Criteriosos com as respostas que eles obtinham. Nós não tava, eles tinham um método para achar uma explicação mais satisfatória. Por conta disso que o Tales é considerado o primeiro filósofo. Foi ele que criou esse termo, filosofia. É o pai da filosofia. Não podemos confundir ele com Sócrates, né? Na verdade, quem é o pai da filosofia é o Tales de Mileto. A preocupação dos filósofos dessa época de Tales, ela se concentrava na busca do material uno, né? Do que é feito o mundo. Eles acreditavam que existia um único material que era feito o mundo. Então, cada um deles ali, desses filósofos, chamados filósofos naturalistas, eles vão buscar uma resposta para um material que era feito todo o mundo. O Tales vai nos dizer que é a água, né? Esse material. Que tudo é feito à base da água e tudo retorna à água. E também tem o Heráclito dessa época, né? Que ele vai dizer que é o do fogo. Daí tem mais um carinha lá que vai dizer que é o ar. E assim vai indo, vai gerando diversas discussões que elas criaram, né, a base da filosofia que vai ter outras discussões até hoje. Então, em 569 a.C., vai nascer o Pitágoras,
um pensador grego que explicou o mundo através da matemática, né? Pitágoras também estava atrás dessa matéria una, né? Que é a única matéria que é feita em todo mundo. Só que ele vai trazer uma coisa diferente. Ele vai descrever que o mundo é feito por números e relações de matemáticas, geometria e tudo mais. Antes disso, ninguém tinha pensado nisso, sabe? Ele vai falar que todo o mundo é feito pela matemática. E um tempo depois, as cidades-estado da Grécia ali, elas já tinham crescido muito na importância. A filosofia já estava disseminada. E ela vai se expandindo aí pelas essas cidades-estados. Era algo que estava bem na moda, assim, podemos dizer. Principalmente ali a partir da região da Jônia. E Atenas, né, que foi o centro, ele acabou se tornando o centro cultural da Grécia. Foi ali que os filósofos se encontravam, né, ali pelas praças e tal, e eles começavam a discutir entre si para ampliar, e acabaram ampliando o objetivo da filosofia para novas questões, né, saindo um pouco só dessa questão metafísica ali do que é feito o mundo. Começaram a criar questões epistemológicas, existenciais. Eles queriam pensar uma nova ética para como é que eles vão viver nessas cidades-estados, certo? E existencial também, né? Será que essa vida vale a pena? Bom, em 469 a.C., vai nascer o Sócrates. O Sócrates, ele não deixou escritos para a gente. Tudo que a gente conhece sobre Sócrates não foi ele que escreveu. Platão escreveu muita coisa dele, e os escritos de Platão, que é um discípulo de Sócrates, né? São todos em diálogos. Ele vai fazendo a narrativa, assim, das histórias que ele viu ou que alguém contou para ele, sabe, sobre Sócrates e tal. Mas mesmo aí não deixando escritos e as ideias deles, todos foram passados por terceiro, né? Essas ideias, elas orientaram todo o futuro da filosofia. Vocês já devem ter ouvido aquela frase, né? Só sei que nada sei. Então, essa frase, ela resume muito bem o método de Sócrates, o método socrático. O que ele fazia? Ele assumia para ele que ele não sabia de nada e ele ia confrontar pessoas, os caras mais assim, ó, mais inteligentes da época, os pensadores mais renomados. E ele ia questionando. O método de Sócrates é esse de questionar. E para buscar uma resposta assim bem profunda, sabe? E daí no final ele via que essas pessoas, esses sábios, eles não sabiam de nada, porque eles não conseguiam dar uma explicação bem embasada, sabe, para isso que eles falavam. Então, por isso que o Sócrates vai dizer que ele só sabe ele só sei que nada sei. Que ele assumia, né, tinha humildade de falar que ele não sabia de nada, por isso que ele era o homem mais inteligente do mundo. Então, Platão, como eu havia comentado, ele é um discípulo de Sócrates, né? Ele fundou em Atenas a primeira escola filosófica, chamada Academia, onde ele lecionou e ele desenvolveu todas as suas ideias lá, né? Os seus seguidores iam lá, todas as pessoas iam lá para estudar filosofia e outros temas, né? Também diziam, né, que nessa escola dele só podia entrar quem sabia geometria, né? Eles também eram muitas das outras áreas, assim, não estudavam só a filosofia. Nesse tempo era tudo, não existia tanto essa separação, sabe? Tipo, hoje nós vamos estudar filosofia, hoje nós vamos estudar matemática. Não. Eles estudavam tudo assim, meio junto e tal, e funcionou, né? Eles descobriram muitas coisas que são usadas até hoje. Tanto o Pitágoras, que eu falei antes, né? A fórmula de Pitágoras a gente usa até hoje aí na escola e em todas as outras coisas. Enfim, o Sócrates e o Platão e Aristóteles, eles formaram toda a base da filosofia ocidental como a gente conhece hoje, né? E toda a filosofia é influenciada pelos pensamentos dele. Tipo, digamos assim, que nada foi jogado fora, assim, do que eles nos ensinaram, dos pensamentos deles. Tudo foi alterado e muita coisa segue igual ainda. Há quem diga, vamos se caminhar para o final agora do período antigo, né? E tem pessoas que dizem que o período antigo terminou com a morte do Alexandre o Grande, né? Vocês lembram daquele grande imperador e tal?
esse imperador que fez, né, toda essa cultura aí grega se influenciar ali nas cidades-estados, e isso favoreceu muito a filosofia, né? Mas, enfim, ele vai morrer, né, em 323 a.C., e mas o período antigo só termina em 220 depois de Cristo. Tem essa questãozinha, né, esse detalhe. Mas por que a gente tem essa ideia que a filosofia terminou com a morte de Alexandre? É que quando ele morreu, a cultura grega ela foi rompida, essa disseminação da cultura grega, ela parou, ela ficou estagnada, por causa que quem entrou no poder começou a ser os romanos, né? Então o Alexandre morre, a disseminação da cultura grega para, e a cultura e a política grega foi perdendo influência, né? A política também, não menos importante ali da Grécia, né? Eles inventaram a democracia, né? Então ela foi deixada de lado. E ainda mais que um ano depois da morte de Alexandre, o Aristóteles morreu. Então, tipo, os caras famosão assim, na filosofia da antiga já estavam tudo morto, ninguém tinha muito interesse mais em pesquisar coisas novas e tal, né? Porque as escolas deles tinham acabado também. E com o poder ali da Europa nas mãos da Roma, a filosofia acabou sendo marginalizada, certo? Pelos romanos. E a única coisa que eles manteram da filosofia grega foi o estoicismo, que eles admiravam por ser uma conduta virtuosa e que ajudava, assim, no cumprimento dos deveres, sabe? Uma coisa bem ética, assim, tal. Foi a única coisa que eles curtiram, assim, da filosofia antiga. Bom, podemos passar o slide para medieval agora, Henrique. Será que consegue? Foi. Eba. Enfim, como a filosofia ela ficou meio abafada, né, durante esse período ali, depois da morte do Alexandre, não surgiu mais nenhum filósofo relevante, sabe, de 322 a.C., né, até o início da era medieval. Então, só daí ali no século III surgiu Plotino, que ele fundou uma importante escola neoplatônica. O que é o neoplatonismo, né? O Plotino, ele pegou as ideias lá de Platão, da antiga, e ele começou a juntar as ideias da religião e do cristianismo ali, né? Ele vai querer dar uma nova ressignificação, se a gente pode dizer, das ideias de Platão. Então, a noção grega de filosofia como uma investigação racional, né? Parou, assim, nada mais foi feito, foi contida com a ascensão do cristianismo. As questões sobre a natureza do universo, sobre ética, sobre política, todas foram contidas pelo cristianismo. E eles acreditavam que essas questões todas deveriam ser respondidas pela Bíblia, né, pelas escrituras sagradas, e que não eram objeto assim de discussão filosófica, não se deveria discutir. A gente deve aceitar aqui que está escrito que tem que ser assim, e isso é dogma, né? A gente aceita sem dogma da igreja, a gente aceita sem contestar. Então, depois de um tempo, né, o Império Romano ele foi diminuindo e ele finalmente ruiu no século V, né? Ele acabou e a Europa afundou na Idade das Trevas. A maior parte da cultura herdada da Grécia e da Roma, ela sumiu praticamente porque ela não foi cultivada, né? Devido à influência cristã. A Igreja tornou-se a autoridade dominante na Europa Ocidental, permanecendo assim por quase um milênio, quase 1000 anos. E durante todo esse milênio ali, a igreja ela manteve o monopólio, né, sobre o saber e o ensino. O que acontece? A gente não tinha como pegar um livro na biblioteca e estudar, sabe? Só quem poderia fazer isso todo o conhecimento estava nas mãos do papado e dos monges ali. Ninguém poderia pegar e descobrir algo novo por si só.
E o único tipo de filosofia que continuou existindo nessa época daí foi o neoplatonismo, né? Que foi a ideia de Platão foi sendo cristianizada, né? Mas para a gente pensar em contraponto, lá no outra parte da Terra, a China e o Japão já estavam numa outra pegada já. Eles já estavam numa época de ouro, né, na poesia e na arte. Eles estavam muito avançados. Daí os estudiosos árabes e persas, eles deram valor para o que os gregos fizeram, né, pela filosofia grega. Eles pegaram, preservaram e traduziram todas as obras dos filósofos gregos. Tinha sido assim deixada de mão, né, pela Europa. E eles incorporaram tudo que eles aprenderam ali, né, com os gregos na cultura islâmica do século VI em diante. Então, quando o Islã se espalhou pelo leste da Ásia, a sua influência começou a ser sentida ali na Europa medieval, né? Porque eles viram, né, que o Islã pegou os material lá dos gregos e ficou muito mais tecnológico, avançou muito, aprendeu diversas outras coisas, enquanto eles estavam lá parados, né? Eles começaram a sentir uma amargura ali. Então, por volta do século XII, novas ideias e invenções do mundo islâmico estavam alcançando diversas regiões, até mesmo as mais remotas. E ela chegou lá na Europa medieval. Então, com essa disseminação, os estudiosos europeus começaram a redescobrir a matemática. Eles começaram a estudar um pouco que o pessoal ali da Europa medieval mesmo, eles começaram a estudar um pouco o que o pessoal do Islã trouxe, né? Que é aquela filosofia de Aristóteles lá atrás. Começaram a redescobrir a matemática e sobre a química, sobre diversos outros assuntos que os filósofos gregos comentavam. Então, as obras de Aristóteles, principalmente, surgiram como uma espécie de revelação, né, para a Europa medieval ali. E eles provocaram o ressurgimento do pensamento filosófico dentro da igreja cristã medieval. Primeiramente, os cristãos ali, eles não curtiram muito as ideias de Aristóteles, sabe? Eles tinham uma visão, assim, com um pouco de preconceito, que eles achavam que aquilo não levava a Deus, sabe? Eles não conseguiram aceitar tão bem as ideias de Aristóteles igual eles aceitaram as de Platão, né? Porque era algo mais fácil de conciliar ali com Deus, diferente de Aristóteles, né? Era algo um pouquinho mais complicado, assim, mais matemático e tal. Então, alguns filósofos cristãos naquela época, né? Como Roger Bacon, Tomás de Aquino e Guilherme de Ockham, eles abraçaram com bastante entusiasmo essas traduções novas do Aristóteles, né? E convenceram a igreja da época, conseguiram convencer os caras que aquilo dava para fazer uma compatibilidade com a fé, que dava para fazer uma interpretação com a fé, sabe? Ajudar a pegar aquele conteúdo totalmente racional e conciliar para favorecer a fé ainda, para provar que Deus existe e que a alma é imortal. Esse era o objetivo deles, sabe? Então, junto com a nova filosofia, que ela revitalizou a igreja, né? O mundo islâmico também introduziu uma abundância de conhecimento tecnológico e científico na Europa medieval. Os métodos científicos de Aristóteles haviam sido sofisticados na Pérsia, e houve muito avanço na química, na física, na medicina e na astronomia. E todas essas mudanças, né, elas abalaram totalmente a autoridade da igreja quando elas chegaram na Europa medieval. Porque, tipo, o pessoal ali do Islã, eles ficaram, tipo, mais de 6 séculos estudando o que Aristóteles tinha falado lá na Grécia, lá atrás, né? E eles estavam ali estudando, principalmente em medicina, abrindo os corpos, né? Tipo, vendo o que tinha dentro, conseguindo aprimorar todas as ideias de Aristóteles. Enquanto o pessoal ali da Grécia não, perdão, da Europa medieval não fazia nada desses tipos de coisa porque eles achavam que era pecado, né? Eles não estudavam assim tão a fundo como pegar um corpo morto e mexer, isso era totalmente contra eles, né? Henrique, acho que é com você agora. Oi, tá me ouvindo? Sim. Desculpa, eu tava mexendo no chat ali. Deixa eu só mutar o computador e vou iniciar minha câmera. Entrei.
vamos lá. Bom, galera, com essa divulgação turca, né, com o pessoal desenvolvendo essa filosofia, que ela acabou entrando ali no esquecimento, né, eles desenvolveram muito mais. E quando isso chegou na Europa, cara, isso criou um boom enorme epistemológico. Digo no sentido de que quando todas essas evoluções trazidas lá pelos persas, a galerinha ali da Europa, que já estava cansada do dogma, que já estava meio enjoada do lero-lero que a Igreja Católica passava, cara, a gente explode e a gente tem o conhecimento científico, finalmente. Nesse período da filosofia, como eu disse, ele faz parte do final da filosofia medieval. Mas eu queria separar ele, a gente quis separar ele porque ele é um marco muito importante para tudo isso, tá bem? Vamos começar lá em 1500, tá? O que foi, como dito, o início da filosofia renascentista. Lógico, o iluminismo, a gente conhece obras de arte iluministas, a gente sabe o quanto elas são bonitas e o quanto elas começaram a trabalhar mais os seres humanos dentro das suas obras, tanto na literatura quanto nas artes, digo nas artes cênicas, a gente vê ali que houve uma mudança drástica, no sentido de que até a Idade Média, até esse a Idade Média, Deus era o centro de todo o universo, inclusive de toda a vida na Terra. Então, os estudos, como o Vini falou, eles eram todos voltados à religião, ao dogma, a Deus. Quando os persas chegaram com suas evoluções e trouxeram as evoluções astrológicas, as suas evoluções matemáticas e, enfim, as pessoas começaram a desconfiar do intelecto da igreja, digamos assim. O pessoal começou a desconfiar e começou a duvidar. Inclusive, em 1513, as pessoas já estavam meio descontentes com a política, já estavam meio descontentes com o sistema monárquico, né? Inclusive, em 1513, Maquiavel, Nicolau Maquiavel, ele publica isso, a obra Política, que já, a gente já viu isso lá na filosofia antiga, isso graças ao sentido ético que a gente viu lá na antiguidade, graças à disseminação da área da ética, da política, lá na medievalidade, lá na Renascença, Maquiavel publica o seu livro, a sua obra, em relação à política da época, certo? Ele já começa a fazer algumas ligações em relação ao poder, o que o homem precisa para ter um poder. O homem, ele prefere morrer do que ter o poder, ele prefere ser temido do que ser amado. É umas questões que Maquiavel ele implanta aí, justamente pelo fato daquela época a gente ter aquele sistema, né, de homens poderosos e eles mandavam em tudo, né? Mas a partir daí começou a ruir. A partir daí foi só ladeira abaixo. Digo no sentido de que, depois que essas descobertas chegaram na Europa, inclusive em 1517, Martinho Lutero, ele também, como cristão, ele já estava de saco cheio dos dogmas impostos pela Igreja Católica. E aí, em 1517, ele prega as suas 95 teses sobre a Igreja Protestante no Palácio de Wittenberg. Tá ok? E dali, gente, começou a divisão, começou o lero-lero, e a gente começa a ter um desenvolvimento maior. Sim, depois que a igreja começou a ruir, o conhecimento começou a subir. Isso foi maravilhoso. E ali em 1543, o Nicolau Copérnico ele vai propor o seu esquema solar. Até então, a gente tinha a ideia de que a Terra era o centro do universo e tudo girava em torno da Terra,
como o Vini falou ali, esses eram ensinamentos propostos pela igreja, já que a igreja pegava todo o conhecimento que ela tinha, introduzia dentro do catolicismo, da religião. Nicolau Copérnico, ele chegou evoluindo esse sistema e quebrando esse sistema, tá ok? Tudo bem, ele foi preso, beleza, ele foi contra a igreja, vamos para a fogueira, vamos ser preso, mas a partir dali ele acendeu uma faísca. Ele acendeu uma faísca porque ele conseguiu provar que a igreja estava errada. E quando a igreja se viu errada, as pessoas começaram a desacreditar de tudo, começaram literalmente a serem ignorantes. Porque, infelizmente, por mais que a relação do dogma com o conhecimento estava diminuindo, o conhecimento errôneo que a igreja passou para a gente estava diminuindo, as pessoas não acreditavam mais. E daí surgiu uma linha filosófica, inclusive, chamada de ceticismo. O ceticismo, ele se diz ao ponto aí, desculpa, gente, que meu irmão passou aqui, foi entregar o trem ali para ela. Mas o ceticismo, ele diz respeito ao quê? A dúvida em relação a tudo. Ou seja, quando você fala que uma pessoa é cética, ela é uma pessoa duvidosa. Se você chega e fala, nossa, aquela garrafa é preta, a pessoa não é preta, por que ela é preta? Ela vai ser cética naquele sentido de que ela não vai acreditar na verdade que é apresentada para a gente. Por isso, esse movimento do ceticismo foi um movimento muito ignorante, no sentido de que as pessoas ignoravam a verdade. Por mais que o conhecimento científico estava tomando forma, as pessoas ignoravam isso. As pessoas eram ceticistas e deixavam de lado. Até parece alguma coisa que a gente está vendo, né? Os cientistas falando e alertando e a galera... Enfim, isso já aconteceu antes. A gente tem um evento histórico nisso, que são os céticos, os ignorantes, aqueles que ignoram a verdade. Tá? Em 1841, René Descartes, um matemático incrível, ele chegou com as suas meditações, com as suas teorias de unificar a filosofia, o conhecimento filosófico. Deixa eu só descer aqui o chat, que não está descendo sozinho. A famosa catequese, né? Há horas atrás. Mas, enfim, René Descartes, ele chega ali para introduzir a matemática junto com a filosofia. Ele acreditava que, se unir as duas, a gente conseguiria um conhecimento nato. A gente ia conseguir alcançar a verdade propriamente dita. Então, ele cria uma série de argumentos, ele cria uma série de teses que, inclusive, ele é meio que posto de lado pela Igreja Católica e ele é obrigado a refazer a sua teoria. Até então, ele tinha a teoria do Deus enganador, né? E daí, quando a igreja viu essa tese, Deus enganador, como assim? Você está falando que o nosso Deus é enganador? Quem é pra fogueira, meu? Ele falou, não, gente, não é um Deus enganador, na verdade é um gênio maligno, é como se fosse o diabo. Aí da fogueira. Mas beleza. Ali em 1651, Thomas Hobbes ele já vai também introduzir a sua escritura política, que é o Leviatã, que é uma obra política onde ele fala sobre os sistemas políticos da época e talvez teses sobre melhorias. Enfim, vocês podem ver a influência que a filosofia antiga tem aqui dentro da filosofia medieval. É uma coisa muito incrível, que por mais que elas tenham ficado para trás, por um momento, elas retornam na filosofia medieval, elas retornam na Renascença e elas crescem, elas acrescentam, ok? Em 1674, a gente já tem quem? Isaac Newton compilando as suas obras. Isaac Newton, ele foi o cara que levou uma maçãzada, né? Estava embaixo lá da árvore, a maçã caiu na cabeça dele, e ele criou a teoria da gravidade, certo? Só que o porém é que as suas anotações, o seu toda a sua obra de Isaac Newton, ela é chamada aqui, ó, daqui.
ela é chamada de certas questões filosóficas. Aí, ó. Por que certas questões filosóficas? Porque Isaac Newton ele estava questionando, ele estava criticando com a sua razão o que seria a gravidade, o que seria certo, o que seria aquele evento que faz a maçã cair, ou aquele evento que faz a gente ficar. Ele estava questionando isso. E por isso é considerado uma filosofia, tá bem? Em 1721, a gente tem a inauguração da primeira fábrica, né? O que vai dar um pontapé, assim, vai chutar o balde e a gente já vai entrar na Revolução Industrial, que vai estourar mais ainda do que a gente já estava estourado. Em 1750, então, a gente tem o final do Iluminismo, ou seja, em 1750 a gente decreta exatamente o final da filosofia medieval, tá bem? Ficou claro? Vocês conseguiram entender? De 1721, a gente vai passar, então, para o que seria a Revolução Industrial. Agora a gente está no comecinho da modernidade. Graças a esses questionamentos que foram feitos na era medieval, na era antiga, a gente entra agora num sistema que, cara, é isso, a gente vai derrubar tudo aquilo que foi imposto pra gente e a gente vai chegar a uma conclusão junta, que é isso que a filosofia ela prega, né? A filosofia prega um sistema em que a gente possa discutir as nossas ideias e chegar a uma conclusão coerente, tá? Então vamos lá. Em 1762, Jean-Jacques Rousseau publica o seu Contrato Social. A gente vai ver isso no decorrer das aulas, mas o Rousseau, ele faz parte dos contractualistas, se eu não me engano. Eles foram responsáveis por criar um contrato social no sentido de como uma sociedade deveria agir, como ela deveria funcionar, tá bem? 1776, 1776, a gente tem a Declaração da Independência dos Estados Unidos. Então, vocês estão vendo, com todos esses manuscritos, com todas essas ideias que foram revisadas eticamente, digamos, todos aqueles manuscritos éticos, políticos, todas aquelas coisas que a gente discutia lá no medieval, no antigo, isso veio já derrubando muitas barreiras, porque daí a gente começou a ter certos pensamentos que foram derrubando certas fronteiras, né? Digo no sentido histórico-humanístico. 1781, Immanuel Kant publica a Crítica à Razão Pura. É um cara muito crítico, que ele critica muita coisa, ele já criticou a razão pura, ele critica também a filosofia primeira. Ele tá certo, é isso, é exatamente isso que um filósofo deve fazer, criticar. Criticar no sentido de questionar. A gente sempre vai questionar aquelas ideias que são impostas pra gente, tá bem? Em 1789, então, a gente pode enterrar a monarquia, porque a gente tem ali a queda de Bastilha, que fomentou a Revolução Francesa, né? O pessoal já não... Com todo esse tratado político, o pessoal já estava cansado de ter essa hierarquia monarca, né? Então aí o pessoal já foi derrubando algumas coisas, já foi botando fogo nos castelos, foi botando rico na guilhotina. E é assim que a gente faz revolução, né, gente? É assim que a gente faz revolução. Ciranda não dá. Mas vamos lá. Em 1802, deixa eu só confirmar aqui que tá meio pequeno aqui. Em 1802, Napoleão Bonaparte, ele se autoproclama o imperador da França, né? Um gelo ali na Alemanha. E ali em 1843, entre 43 e 46, nasce, que eu tô dizendo, a teoria mais incrível desse mundo, que eu amo demais, que é o existencialismo. O existencialismo é uma coisa que é muito criticada, mas é famigerada, porque eu amo ela demais. Soren Kierkegaard, então, o pai do existencialismo, ele vai publicar suas obras, que é ou isso ou aquilo,
e também temores e tremores. É uma ideia assim que ele vai introduzir para a gente sobre como a gente está vivendo as nossas vidas e como a gente está deixando as influências externas controlarem as nossas vidas. É uma crítica, inclusive, ao dogma cristão. Soren Kierkegaard, ele faz essa crítica, tá bem? Em 1848, já com a Revolução Industrial enorme, com aqueles trabalhos desumanos, com aquelas fábricas, com aquela chaminé pegando fogo, Karl Marx ele começa uma série de manifestos sobre toda a Europa. Ele publica, então, em 1848, o seu Manifesto Comunista, um manifesto que, inclusive, falava sobre os direitos trabalhistas. Tá? O Karl Marx, por mais que ele seja um sociólogo, a gente discute muito ele na filosofia. A gente tem muita ligação com todas as áreas, e eu acho que isso é o mais incrível da filosofia. Vocês viram lá no começo, a gente estudava biologia na filosofia antiga. Já na filosofia moderna, a gente está na sociologia. Mas, enfim. Em 1859, Charles Darwin ele introduz o pensamento evolutivo, não vamos falar a palavra errada. O Charles Darwin ele propõe o seu sistema de evolução, tá? Ele publica aí A Origem das Espécies, onde ali a gente discute como que o ser humano evoluiu, tá bem? E ali em 1900, então, a gente tem o final do período da Revolução. A gente entra evolução por ser seleção natural, isso aí. Isso, obrigado, Lucas, que é Joy. Mas ali em 1900, a gente tem o que seria o final do período revolucionário. Eu digo final do período revolucionário, é o começo da modernidade, mas eu falo que é o final por quê? Porque a partir desse momento a gente só vai colher as consequências de toda essa estudada até hoje. A maior parte dos eventos que ocorrem a partir de agora é graças a todas as discussões que a gente já teve. Eu vou mostrar isso mais ou menos para vocês. Em 1900, né, a gente inicia ali o período moderno, que se iniciou lá no período da Revolução, mas a gente também tem a morte de Friedrich Nietzsche, né, um filósofo incrível também, existencialista também, e um filósofo que ficou conhecido pela sua frase Deus está morto. Mas não se enganem, ele não era ateísta, ele não era nazista também, que ele também foi usado por Hitler, mas foram utilizações errôneas, porque a filosofia de Nietzsche é algo incrível, é algo que se a gente pegar é meio complicada, mas, mano, é perfeita. Quando Nietzsche fala que Deus está morto, ele está se relacionando aos velhos costumes. Tá? Agora, o novo costume, quando Nietzsche fala Deus está morto, ele quer dizer que um novo costume nasceu. E esse novo costume, no caso, essa nova era, no caso, é a era do dinheiro, da capitalização, tá bem? Outra coisa que eu esqueci de mencionar lá no período industrial, no período da Revolução, porque o capitalismo ali, as pessoas só queriam pensar em dinheiro e trabalho desumano. Em 1906, então, Albert Einstein ele vai publicar sua teoria da relatividade, tá? Que a gente conhece, inclusive, até hoje, que é muito importante, que foi muito, muito utilizada para a gente. Isso, o Vini falou uma coisa certa. O que fizeram com Nietzsche foi a mesma coisa que fizeram com Platão, tiraram de contexto. Mas vamos lá. Vocês conseguem perceber a consequência do que Copérnico fez lá no Iluminismo, quando ele chegou lá com o sistema solar? Em 1906, agora a gente tem a teoria da relatividade. A gente já tinha a teoria da gravidade, agora a gente tem a teoria da relatividade. Consequências de pensamento atrás de pensamento, e dúvida atrás de dúvida, e crítica atrás de crítica. Gente, lembrando que tudo isso foi feito com muita crítica, muito questionamento, tá? Em 1914, 18, a gente tem ali a Primeira Guerra Mundial, que vai colapsar os impérios que ainda existem, né, os sistemas imperiais, tá bem? Em 1917,
a gente tem a Revolução de Outubro, que vai dar início à União Soviética, né? Há quem diz que a União Soviética foi criada ali em 1922, outros falam que em 1917. Na verdade, em 1917 foi quando ela começou a ser pensada, começou a ser desenvolvida. E em 1922, Stalin ele toma o controle do Partido Comunista. Ele é levado até a secretário-geral do Partido Comunista, tá bem? Em 1921, eu pulei essa, mas em 1921, Wittgenstein ele propõe um tratado lógico-filosófico que se relaciona à linguagem. Ele fala que a linguagem ela é muito ambígua, por isso a gente tem que tomar cuidado com a lógica aristotélica, que isso é desenvolvido, muito desenvolvido, tá vendo? A crítica da outra crítica. Mas vamos lá. Em 1923, Freud ele publica o Ego e o Interego, né? O pai da psicanálise aí, finalmente publicando essa obra que é muito importante para a psicologia, né? Em 1929 a gente tem a queda da bolsa. Infelizmente a gente colapsa mundialmente. A queda da bolsa acaba com a economia global e isso foi um marco muito grande também, né? Em 1939 a 45, a Alemanha ataca de novo e a gente tem aí a nossa Segunda Guerra Mundial, onde mais de 60 milhões de pessoas foram mortas, né? Durante o conflito e tudo mais. Que, inclusive, como eu citei ali, o Hitler ele tentava justificar o genocídio utilizando das ideias de Nietzsche, mas isso é completamente errôneo. Como o Vinícius falou ali, foi tirado do contexto completamente, inclusive pela irmã dele, antissemita. Em 1943, Jean-Paul Sartre, um ilustre filósofo do existencialismo, aparece e publica O Ser e o Nada. O Jean-Paul Sartre ele ficou famoso pelas suas ideias existencialistas e ele publicou o seu livro ali ainda durante o período de guerra, né? Ele serviu na guerra, ele lutou na guerra e ele se refugiou. Enquanto ele se refugiou, ele começou a levar os seus escritos filosóficos até o âmbito da filosofia política. Tá bem? E dali a gente tem o final do período moderno. 5 minutinhos, meu Deus, é muita coisa para falar em pouco tempo. Mas vamos lá, como eu falei, tudo isso é consequência de todas aquelas escrituras que a gente viu, né? Em 1950 a gente tem a contemporaneidade, agora a gente tem o início da contemporaneidade, e em 1953 Simone de Beauvoir, uma incrível filósofa. Gente, eu tô botando todos os filósofos aqui incríveis, porque eles são mesmo, são todos filósofos que eu amo muito, e a Simone de Beauvoir ela publica em 1953 O Segundo Sexo, que é uma obra feminista existencialista, tá? A Simone de Beauvoir ela ficou muito famosa pela inclusão nas políticas, né? Pela luta pelos direitos iguais, e ela também, uma curiosidade, ela é companheira de Sartre, por isso os dois têm uma filosofia parecida, a filosofia existencialista, tá? Em 1955, a Guerra do Vietnã explodiu, e em 1961 é erguido o Muro de Berlim, tá? Vocês estão vendo como uma coisa parece ser consequência de outra. E, cara, isso é incrível. Em 1964, a Lei dos Direitos Civis é aceita e proíbe a discriminação racial nos Estados Unidos, uma consequência da discussão ética filosófica, né? E em 1969, os Estados Unidos decreta vencida a corrida à Lua, né? Assim que o Apollo 11 se torna a primeira expedição tripulada para a Lua. Em 1970, a Greenpeace, que é, inclusive, uma consequência da ética. Ali as pessoas já começaram a pensar na ética, nos direitos naturais, né, no sentido dos direitos dos animais, o direito de preservação. Isso é um fruto da ética, inclusive. Em 1989, a gente tem aí muitos estados muito
derrubando as suas políticas comunistas. Engraçado, inclusive, citar isso, que enquanto a Polônia e a Alemanha Ocidental estavam derrubando seus governos comunistas, em 1966, a cultura chinesa para introduzir, então, o seu comunismo. Oi? Voltou? Eu caí? Eu caí, mas eu estou de volta? Voltou. Isso foi rapidinho. Tá. Ai, meu Deus, desculpa, gente. Internet, vocês sabem. Em 1992, finalmente, a internet ela é comercializada. A gente tem acesso à internet para fins domésticos. Nossa, a gente já está em ontem, gente. Olha só. A gente pode falar que foi ontem. Em 1998 é criado o Google, né? Curiosidade, o Google foi criado em 98. Tem gente aqui que é mais velho que o Google. E em 2001, os Estados Unidos começam a sua guerra contra o terrorismo, né? Que aí se inicia, a partir de 2021, aquela guerra contra o terrorismo, graças ao colapso de 11 de setembro, nas Torres Gêmeas. Em 2009, Barack Obama foi o primeiro homem negro a se tornar presidente dos Estados Unidos. E, como eu falei, cara, isso tudo é uma consequência enorme de toda a ética que a gente viu, de toda a epistemologia que a gente viu, de toda a evolução que a gente teve dentro da filosofia. A gente consegue ver os frutos dentro da nossa sociedade. Não sei te responder isso porque realmente nunca chegou até mim. Mas eu posso dar uma olhada, eu posso pesquisar direitinho e daí a gente inclui isso. A gente te responde isso por e-mail ou não sei, algum outro meio de contato que tu quiser. Enfim, gente, aí a gente tem então a Simone de Beauvoir, ela tinha um relacionamento com Sartre, né? Mas enfim, essa parte eu sei, essa parte da pedofilia, infelizmente, é conhecimento, mas é algo que a gente descobre junto, tá bem? E a gente chega nos dias atuais, né? Que é hoje em dia. A gente até pode citar ali em 2014, se eu não me engano, primeira presidenta mulher no Brasil, graças a toda a luta de direitos. Daí a gente passa por uma questãozinha do Enem, vamos fazer pelo menos uma? Vamos. Pode ser? E demorou, né, Rick, para aparecer a Então primeira fechou, presidente gente. mulher. Vini, eu não tô te escutando de novo. Oi? O chat Não, mas é bug do meu celular. Faz o tá. seguinte, você pode ir lendo a questão e eu volto depois? Eu Posso. vou atualizar minha página. Tá. Sobre o conhecimento filosófico. Atende ao texto que se segue. O conhecimento filosófico é diversamente do conhecimento científico. Diversamente, termo esquisito. Um conhecimento crítico, no sentido que ele põe sempre em problema o conhecimento obtido pelos processos da ciência. Tomando como base o conhecimento filosófico, coloque V nas afirmativas verdadeiras e F nas falsas. Primeira alternativa. A filosofia é um tipo de saber, que não diz tudo o que sabe e uma norma que não enuncia tudo aquilo que postula. O saber filosófico, portanto, é profundo, mesmo quando parece mais claro e transparente. Segunda opção. A filosofia deve ser estudada e ensinada com base nos problemas que suscita e não apenas em virtude das respostas que proporciona a esses mesmos problemas. Terceira afirmação. A filosofia se faz presente como reflexão crítica a respeito dos fundamentos do conhecimento e da ação. Por isso mesmo, distinta da ciência pelo modo de abordagem de seu objeto, que no caso desta é particular e no caso da filosofia é universal. O percurso da filosofia é caracterizado pela exigência de clareza e de livre crítica.
O conhecimento filosófico apresenta-se como a ciência dos fundamentos. Sua dimensão de profundidade e radicalidade o distingue do conhecimento científico. E agora temos que assinalar a alternativa correta. Consegue botar uma enquete, Henrique? Tu tá mutado. Eu vou colocar a enquete. Deixa eu ver, apareceu aí para vocês? Para mim ainda não. Agora vai Agora ser. foi. Vou votar também. Henrique? Foi? Tô Tá aqui testando o pessoal voltar. Tu não tava se mexendo, achei que tinha caído. Não posso ficar um pouquinho parado, senão o pessoal Enfim, a vai estátua achar que eu dele. travei. Ó, pessoal, vamos esperar o pessoal dar uma voltada? Bora responder, rapaziada. Bora responder, gente. A enquete tá aí. Bora. 14. Eu tô vendo aqui quem respondeu que ela respondeu, hein? Tá facinho essa, hein? Vou cobrar. Bom, vou liberar o resultado da enquete, então. Posso liberar? Pode. Libera, não libera? Vai lá. Acho que tá travado. Foi? Foi. Foi. Quer Tu comentar? queres responder? Ou eu respondo? Pode responder. Então, quem votou na D acertou, porque todas elas são verdadeiras, gente. A filosofia é um tipo de saber que não diz tudo o que sabe e é uma norma que não enuncia tudo aquilo que postula. Ela é meio ambígua, ela é meio, como se diz, charada, né? A gente fala sobre muitas coisas, então a gente questiona, coloca muitos questionamentos Ela não tem nessa ideia. Ela não possui nenhuma verdade absoluta, né, Henrique? Exato, exato. Ela é suscetível a todos os questionamentos. Uhum. O saber filosófico, portanto, é profundo, sim, mesmo quando parece o mais claro e transparente. Mesmo que pareça ser profundo, ou mesmo que pareça ser raso, na verdade, ele foi muito aprofundado. A filosofia deve ser estudada e ensinada com base nos problemas que suscita, e não apenas em virtude das respostas que proporcionam esses mesmos problemas. Realmente, gente, é aquela ideia de que eu falei no começo da aula, a filosofia ela tem muitos caminhos e é muito importante que ela encontre muitos questionamentos, mas, claro, encontre também a sua conclusão. Mas é muito importante a gente ter ideia de todas essas questões, ok? O método socrático ele vai bem em respeito a isso, né? Ele vai através das questões e tu combater questões com pessoas que tu tem conflito, sabe? As opiniões não são iguais de oposição, né? Ele vai gerar respostas novas e isso vai ser produtivo, né? É isso que a filosofia acredita. Exato. A discussão para a gente chegar a um consenso lógico, né? A filosofia se faz presente como reflexão crítica, sim, a respeito dos fundamentos do conhecimento e da ação. Por isso mesmo, destina-se da ciência pelo modo da abordagem do seu objetivo, que, no caso desta, é particular. E no caso da filosofia, é universal. Essa também está correta, pelo fato da filosofia ter essa reflexão crítica, né? Ela é sistemática, sim, assim como a assistência também é, assim como a ciência também é sistemática, ela também é nesse sentido de ter vários fundamentos e ter várias vertentes, digamos assim. O percurso da filosofia é caracterizado pela exigência de clareza
e de livre crítica, aquilo que a gente falou, para a gente filosofar, a gente tem que estar aberto a críticas, porque Sim. isso é muito comum na história da filosofia. Platão e Aristóteles, eles não concordavam em nada. Eles viviam um criticando o outro e debatendo, não, você tá errado, Pé de velho. guerra. Não, eu tô errado. Viviam naquele pé de guerra, mas isso foi o mais importante para a evolução da filosofia, né? Ela tem que ter essa crítica. Isso, ela tem que ter essa crítica, essa livre crítica, tá? O conhecimento filosófico apresenta-se como uma ciência dos fundamentos, sua dimensão de profundidade e radicalidade e o distingue do conhecimento científico. Ai, gente, sua dimensão de profundidade e radicalidade o distingue do conhecimento. Não é que tá muito pequeno ali, eu tô vendo racionalidade, tá ligado? Mas, enfim, também, sim, é verdadeira, né? Então, todas estão corretas. Sim, todas estão corretas. Então, a resposta correta realmente é D. Todas são verdadeiras. Parabéns para quem acertou. Parabéns para quem acertou. E quem não acertou, nas próximas a gente na próxima vai dar. Estuda mais e aprende e acerta mais, tá, gente? Bom, foi no chute. Olha, você nem leu, Júnior? Qual que foi, hein? Tem que ler. Vamos ler, filosofia. Mas, enfim, galerinha. É isso, a gente já deu uma extrapolada no tempo, mas é isso. A gente agradece pela colaboração de todos, pela presença de todos, né? E espero que vocês tenham entendido esse panorama filosófico sobre a história da filosofia. Lógico, tudo isso que a gente falou vai ser internalizado em todas as aulas ao decorrer do ano. Toda a ética. Né? Sim, tudo vai ser aprofundado. Isso foi, na verdade, um panorama que a gente trouxe para vocês entenderem como é feita a divisão da filosofia, mais ou menos, tá bem? Sim. Ô, Manu, vamos comentar só que no Drive a gente deixou um material de apoio, tá? Um material escrito. Sim. Então, se vocês puderem dar uma olhadinha também, vai ser bom para dar uma recapitulado, para entender algo que não ficou bem claro. Ficou bem legal o materialzinho lá no Drive. Sim. E a nossa apresentação, a gente vai disponibilizar ela também. As nossas YouTube, belíssimas linhas do tempo. Mas aí vocês podem ver com mais calma, anotar. Enfim, pausar. É isso, pessoal. Sim, é muito importante. Datas e tal. Mas é isso, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela aula. E eu espero vocês nas próximas aulas de filosofia. Tá bem? Até mais, pessoal. Tchau, tchau, galerinha. Boa noite. E mais uma vez, obrigado. Obrigado pela atenção.